Olá, eu sou Galeno Amorim, presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, e nesta aula eu vou mostrar a você como usar o seu conhecimento, a sua paixão pelos livros, como uma atividade para ajudar outras pessoas e ainda ser remunerado por isso. Eu vou mostrar a você como a biblioterapia, uma ciência criada na primeira metade do século passado, está ajudando pessoas no mundo todo a enfrentar doenças e males da vida moderna. E principalmente como você pode usar os livros, conhecimentos sobre os personagens, as situações, para ajudar as pessoas a enfrentarem os seus problemas e darem uma virada na vida. E se você é como eu, que gosta de ler, você vai fazer isso, um ganha-pão, fazendo aquilo que você mais gosta de fazer na vida. E se você não acha que é o caso de fazer dela, pelo menos agora, uma atividade principal, eu vou te dar 4 razões para utilizar a biblioterapia. A primeira delas é que você pode usá-la como uma renda extra para ajudar os vencimentos no final do mês. Uma outra possibilidade é você ter ferramentas mais adequadas para ajudar no seu trabalho atual. Se você atua com biblioteca pública, privada, escolar, se você é assistente social, se você é médico, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ou se você é alguém que atua na área da educação, você pode utilizar os conhecimentos que você vai ver a partir de agora nessa jornada e melhorar o seu rendimento em cada uma dessas áreas. Mas também você pode ajudar você mesmo, pessoas da sua família, amigos, com os recursos da biblioterapia. E, em quarto lugar, você que sempre pensou em fazer um tipo de trabalho voluntário em algum lugar, mas às vezes não ficava confortável para fazer aqueles mais tradicionais, aqueles que as pessoas mais acabam prestando no dia a dia, vai poder, dedicando 2, 3 horas no máximo da semana, fazê-lo num hospital, numa igreja, num asilo, numa creche, em algum lugar. Então você tem várias ocupações. Agora, como é que me acontece transformar-me em biblioterapeuta e como é que me acontece tentar viver disto, entre outras muitas coisas que faço? A biblioterapia não é a minha única ocupação, mas sim, como é que eu tento ganhar dinheiro com a biblioterapia, como é que isto acontece? Acontece, não foi de um dia para o outro, foi um processo lento, mas acontece numa fase de reinvenção e de revolução da minha vida, quer a nível pessoal, mas sobretudo a nível profissional. Eu, quando me cruzei com o conceito de biblioterapia pela primeira vez, foi em 2013. Eu já era uma seguidora atenta do trabalho desenvolvido pelo Alain de Botton através da The School of Life em Londres. E já recebia as newsletters e já era leitora também dos livros dele, sobretudo os ensaios filosóficos, que eu aprecio mais do que os romances propriamente ditos. E era livreira na altura, em 2013, e na livreira online, e na minha qualidade de livreira online eu tinha que fazer uma constante atualização da base de dados com as novidades, quer portuguesas, quer estrangeiras. E um dia cruzo-me com o livro da Ella e da Susan, a Novel Cure, da Novel Cure, e foi um livro que surgiu no seguimento das consultas de biblioterapia que elas começaram a dar na Escola da Vida, na The School of Life, em Londres. Portanto, o Alain de Botton foi o grande mentor dessas consultas de biblioterapia e depois foi também ele que as incentivou a partir para o livro. E eu, de repente, um dia cruzo-me com esse livro por causa do meu trabalho de livreira e fiquei fascinada com o conceito de biblioterapia, porque, embora ao ler a palavra não tivessem que me explicar absolutamente nada, eu percebi imediatamente do que é que se tratava, fiquei fascinada pelo facto da palavra existir, porque eu desconhecia, e por ela encerrar tudo aquilo que eu já sabia que os livros faziam por mim e tudo aquilo que eu tentava que os livros fizessem também às pessoas a quem eu sistematicamente recomendava livros, quer como livreira. Eu passava a vida a recomendar livros a pessoas que eu não conhecia, porque a relação era virtual, mas eu também recomendo livros há muitos anos, a amigos, a familiares, a colegas de trabalho, e então de repente apareceu-me aquela palavra, não é? Biblioterapia,
que encerrava tudo isto, encerrava aquilo que eu sabia que os livros faziam por mim e aquilo que eu já fazia de forma informal, que era recomendar livros com um determinado objetivo. Você sabia que 45% de todos os livros que são lidos no Brasil só são lidos porque alguém deu uma dica para outro alguém? Alguém teve conhecimento daquele livro, daquela leitura e contou para outra pessoa, aconselhou, recomendou. O marido para a mulher para o marido, o namorado, a namorada, o primo, a prima, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, a avó, o vô, o tio, a tia. Um foi dando dica para o outro. O professor que deu dica para o aluno, o assistente social que comentou sobre aquela leitura recomendou para o menino, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o idoso que faz parte do seu clube de leitura, o religioso, o pastor, o padre, deu dica para os seus fiéis, os seus seguidores. Alguém foi na internet, comentou sobre um livro que tinha lido, outras pessoas que seguem aquela pessoa acharam aquilo interessante e foram ler justamente aquele livro. Por dicas, por indicação, por toques. Você pensa que isso é pouco? Não é. Decididamente não é. Isso significa que 450 milhões de livros, olha só esse número, quase meio bilhão de livros são lidos num país como o nosso, no Brasil, porque alguém recomendou alguém. Pense nisso. E olha que não era um livro qualquer, um livro especial para aquela pessoa. Porque ela podia estar se sentindo sozinha, porque foi abandonado pelo namorado, pela namorada, porque desfez um patrimônio, porque brigou com o melhor amigo, porque está mudando de cidade, porque está com vontade de repensar e reconstruir a vida, quer mudar de emprego, quer mudar de situação, quer mudar de amigos, porque está simplesmente descontente e com o saco cheio da vida. Por alguma razão especial, alguém pensou no outro alguém e deu o toque de um livro especial que pudesse fazer o bem para aquela pessoa. Meu nome é Marta, eu vou falar um pouquinho o que o mundo da literatura e a leitura fez em minha vida. Eu fui alfabetizada de 6 a 7 anos, quando eu mudei de uma escola pública para uma particular. As colegas de classe já eram alfabetizadas, porque nessa escola salesiana se aprendia a ler na pré-escola. E eu, para acompanhar a classe, a minha tia Mariana acabou conversando com a mamãe e acabou dando aulas para mim extras, para que eu pudesse aprender a ler e acompanhar essa sala de aula. E depois eu lembro que a literatura realmente, o amor à leitura entrou em minha vida quando eu tinha de 8 a 9 anos. Minha tia velha, irmã do meu pai, amava ler, lia muito, e quando ela vinha de férias, porque ela morava no Rio de Janeiro, meus primos e eu sentávamos na sala da vovó e ela nos dava livros. E eu lembro que o primeiro livro que eu li inteiro foi nessa tarde e eu me apaixonei pela leitura. Depois disso eu nunca mais deixei de ler. Pedia para minha mãe livros de presente, tinha o Círculo do Livro, ia muito na biblioteca da escola para pegar livros, tinha uma biblioteca em Santana também que eu pegava os livros. E também a minha família é uma família católica, tinha muita literatura cristã, católica, e eu lia bastante também. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu fiz uma escolha errada em relação à minha vocação, acabou trazendo certas tristezas em minha vida, e meu companheiro era o livro. Eu saía das tristezas porque o livro, o que você faz? Você sai da sua realidade, você entra para um novo mundo, e naqueles momentos de lazer, de leitura, você acaba esquecendo seus problemas, e quando você volta para a sua realidade, você começa a perceber as situações de um outro jeito. É o poder da leitura de nos mudar as perspectivas, de ver as situações e as pessoas. Depois disso, de erros e acertos, eu acabei indo para a enfermagem, e no mundo da enfermagem tive outros tipos de literatura, tanto profissionais como literatura em geral, que acabou me formando como pessoa, e eu acredito realmente na terapia dos livros. Não somente porque eu experimentei na minha vida, e eu experimento ainda, porque todos nós temos problemas, e quando você lê, você esquece seus problemas, e quando você volta para a sua realidade, você vê tudo com uma nova dimensão, uma dimensão melhor. E eu creio
curso que vai ter, eu procurei muito. Há uns 2 anos atrás eu li em inglês um livro que saiu agora, Farmácia Literária. Duas jovens lá na Inglaterra, elas são formadas em inglês e elas começaram a perceber que o uso de livros em certos tipos de doenças acabava melhorando as pessoas. Aí elas lançaram um livro e começaram a fazer esse trabalho de biblioterapia. Eu procurei esse curso online, eu só achei em Portugal pessoalmente e na Austrália. E eu estava querendo muito, e agora nós vamos ter a oportunidade de fazer essa biblioterapia com Galina Amorim. Eu estou bem ansiosa para começar e aprender bastante coisa, que eu tenho certeza que é algo que me interessa, porque eu realmente acredito no poder dos livros em transformar vidas. Eu vejo isso com amigos que gostam de ler e tiveram alguns problemas na vida deles também, e os livros ajudaram muito. E também outra coisa que os livros mudaram a minha vida, em 2010 eu comprei um e-reader, um leitor digital, e eu pude começar a ler livros em outros idiomas, para facilidade de compra, e mudou muito esse tipo de acessibilidade para outros tipos de leituras, outros tipos de culturas. Então você cresce. Então a leitura, ela nos forma como pessoas humanas, ela nos forma como cidadãos e também profissionalmente, pessoalmente, até na parte espiritual. A leitura só vem a somar e nos transformar, tá bom? Então é isso, eu creio muito no poder da leitura, porque eu experimentei na minha vida, eu vejo na vida dos meus amigos também, e eu creio que a literatura só tem benefícios para nos proporcionar, tá bom? Muito obrigada, Deus te abençoe. Antes de tudo, eu quero dizer para você por que eu resolvi ensinar e falar sobre biblioterapia para você, convidando algumas das pessoas mais fantásticas do mundo da biblioterapia, do Brasil, de outros países, para conversar e para ensinar sobre isso para você. Em primeiro lugar, eu devo dizer a você que eu não sou bibliotecário, psicólogo, psiquiatra, médico, assistente social, algumas profissões que eu tenho visto por aí que têm utilizado e com muito sucesso os recursos da biblioterapia. Na verdade, eu fiz uma graduação em comunicação social, fiz pós-graduação em educação, em marketing, em gestão, mas não tenho uma atuação diretamente na área. Mas o que eu quero contar para você é que eu já fiz biblioterapia. A princípio, evidentemente, como paciente. Eu posso garantir que aquilo mudou radicalmente a minha vida, para sempre. Eu passava na época, lá pelos idos dos anos 1980, por alguns problemas pessoais, como todo mundo passa. Entrei então para um grupo de discussão que, pelo que me informaram na ocasião, seria de musicoterapia. E eu gosto muito de música, principalmente de música clássica, de Vivaldi, Mozart, Bach, e eu achei que aquilo tudo poderia ser algo realmente instigante e, ao mesmo tempo, prazeroso para mim. Pois bem, na primeira reunião do grupo, que reunia médicos, arquitetos, publicitários, jornalistas como eu, um promotor público, dona de casa, enfermeiros, pessoas de várias idades, experiências pessoais distintas e também de diferentes classes sociais, o que eu ouvi, em vez de Mozart, que esperava com certeza encontrar por lá, foi a história da Chapeuzinho Vermelho. Na semana seguinte eu fui lá achando que eu viria notas de Vivaldi e que me apresentaram foi na verdade João e Maria e assim por diante. Nas semanas e meses que se seguiram, todos os clássicos da literatura infantil me revisitaram e eu a eles e discutíamos em grupo. Ego, superego, personalidade, individualidade, consciente, inconsciente, subconsciente, e as situações, as escolhas, as formas de agir e de tomar atitudes daquelas personagens, muitas das quais nós identificávamos. E o caso que aos poucos, com aquelas histórias que me faziam pensar, repensar, refletir, me provocar, me cutucar, as coisas foram melhorando e foram se resolvendo, como verdadeiramente num passe de mágica. Tudo muito simples até. Guarde bem essa palavra. Simples, tudo muito simples, mas a verdade é que não era fácil. E com o passar do tempo, eu fui mudando, fui me transformando. Por exemplo, eu mudei radicalmente a minha vida.
eu deixei de trabalhar como jornalista, era um jornalista que me vinculava aos grandes jornais, rádios, televisões, revistas da grande imprensa brasileira, participando de várias coberturas dentro e fora do país, e mudei, resolvi ganhar a vida e viver daquilo que eu mais gostava de fazer, ler livros, entrar dentro das histórias e falar sobre elas naturalmente. Eu também reconstruí minha vida pessoal, minha vida espiritual e inicialmente comecei a trabalhar dentro do negócio do livro como uma pequena editora. Uma editora que foi bastante premiada, ganhou prêmios importantes e foi dentro dessa área a minha primeira forma de viver daquilo que eu mais gosto, que são os livros, a leitura de livros. Entrar nas histórias, criar personagens, falar sobre isso com outras pessoas. Passei a publicar também meus próprios livros. E com o passar do tempo, eu deixei de ter uma editora para aí sim me dedicar para valer à biblioterapia, que é criar projetos, que é criar ações, que é dar dicas, que é dar toques, que é recomendar leituras com um objetivo de provocar mudanças nas pessoas, formas de raciocinar e que a partir dessas leituras elas próprias busquem as suas transformações de vida. Eu já trabalhei com diversos grupos de idosos, de adolescentes, de crianças, de pais, grupos da terceira idade, grupos de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e agora, por exemplo, eu mantenho um trabalho voluntário numa fundação que eu criei justamente para desenvolver esse tipo de atividade ligado à biblioterapia, mais de 20 grupos de presos espalhados por diversas cadeias do estado de São Paulo. A verdade é que essa descoberta que eu comecei a fazer a partir das minhas próprias sessões como paciente de biblioterapia acabariam por mudar para sempre minha vida. Eu estava ali numa zona de conforto como jornalista, com uma boa remuneração fixa no final do mês, que pingava e pingava bem todo mês, com um certo prestígio profissional, e de repente eu mudei, eu virei autor, eu virei palestrante, eu virei coordenador de projetos e as coisas foram acontecendo. Me tornei secretário municipal de cultura na minha cidade, daí a pouco eu criei o Plano Nacional do Livro Leitura, daí a pouco eu já estava na Unesco e na OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, como consultor internacional de políticas públicas, montando biblioteca no país inteiro, perto aí de 1.700 bibliotecas num programa só que eu criei quando fui do governo federal, Ministério da Cultura. Daí a pouco voltei, retomei meus projetos, trabalhei na educação de jovens e adultos para formar novos leitores e me tornei presidente da Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, que é uma das 8 maiores e principais do mundo. E tudo isso foi acontecendo naturalmente, porque eu não busquei nenhuma dessas coisas. As coisas aconteceram de uma forma muito tranquila e natural na medida que eu tomei uma decisão, que era a decisão de viver daquilo que eu mais gostava e ainda gosto até hoje naturalmente de fazer na vida, que é ler livros, que é falar de livros e que é levar livros para outras pessoas. Acho que você é parecido comigo nesse aspecto e também tem sonho de fazer aquilo que mais gosta na vida, ou pelo menos ter essa atividade como uma atividade importante no seu dia a dia. Seja complementar, seja para qualificar melhor aquilo que você faz e acredito que faça muito bem. Mas seja porque eu não tinha tempo, seja porque eu estava muito focado naquilo que eu estava fazendo, com todas essas responsabilidades que eu acabei de te relatar, a verdade é que eu nunca parei para compartilhar o conhecimento e essa experiência acumulados ao longo da minha vida com outras pessoas. Na verdade, eu tenho que dizer que eu relutei um pouco. Eu tinha aquela leitura que era preferível eu botar direto a mão na massa, fazer com meu próprio esforço pessoal, com as minhas mãos. E até porque quando você ensina, você demora muito mais tempo. Eu fui professor, sou professor em vários MBAs, na FGV, na Unesp, na PUC do Paraná, sempre sou convidado para cursos, palestras, mas quando você para ensinar de uma maneira mais eloquente, mais profunda, mais transformadora a outras pessoas, é claro
que isso toma muito mais tempo. E uma outra coisa, talvez eu não me sentisse preparado para isso, ou que não era a hora certa para fazer isso. Então, nos últimos anos, eu fiz uma coisa. A primeira coisa foi revisitar cada um dos projetos de leitura com diferentes públicos que eu criei ao longo dos meus últimos 20 ou 30 anos. Desde que, você está lembrado, eu fiz a biblioterapia como paciente. E passei também a pesquisar a presença e o impacto do livro na vida das pessoas, como eles mexem e transformam a vida das pessoas. Eu fiz um mergulho profundo em estudos, como, por exemplo, Retratos da Leitura no Brasil, que, por sinal, a metodologia mesmo ajudei a construir lá nos primeiros anos deste novo milênio, então como consultor da Unesco. E, principalmente, eu fui procurar compreender melhor, com a ajuda de especialistas, como os livros transformam as pessoas a ponto de criar novas pessoas, a ponto de fazer com que tenha comportamentos, atitudes e olhares diferentes diante da vida. Sobre isso, vale a pena ouvir daqui para frente durante essa jornada e mesmo nessa videoaula de agora, o que tem para nos ensinar o Carlos Andrade. O Carlos é ex-presidiário, hoje aluno do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. O Carlos participou de 2 clubes de leitura, como leitor e mais para frente como mediador de leitura em um deles. E são esses clubes que eu mantenho como trabalho voluntário, como eu contei em diversas penitenciárias do estado de São Paulo. Aliás, há pelo menos 20 desses clubes, que são pequenos clubes, grupos de biblioterapia, em funcionamento hoje em cadeias em diversas regiões do estado. E o Carlos fala o seguinte, com toda aquela sua sabedoria matuta: a personagem vai entrando na vida do leitor. E o leitor vai entrando na vida da personagem. Quando se vê, está um questionando o outro sobre por que pensar assim e não assado, e o porquê de tomar essa e não aquela atitude. Mas é melhor ouvir isso da boca do próprio Carlos. O caso é que eu resolvi estudar a fundo sobre biblioterapia, entender e discorrer melhor conceitualmente aquilo que na prática eu já fazia, sendo paciente ou atendendo outras pessoas, para poder compartilhar todo esse conhecimento com mais gente. Isso é um fato que a leitura transforma. Daí eu acredito que, desde passados, foi destinado que teriam que ser escrito, porque a partir do momento que alguém lê, se ser transformado. Tá. E o fato de você estar recluso e ler um livro é como se você estivesse superando aquela grade, aquela prisão, você estivesse dando asas, você entrar, ler um livro com aquele entusiasmo, você navega dentro dele. Você, por mais que tenha barulho em volta, tem pessoas que não conseguem se concentrar, mas quando você está naquela empolgação da leitura, os barulhos somem, você escuta o barulho do livro. O barulho do livro, então isso é super importante, super essencial para uma pessoa que está nessa condição, ajuda muito, e a questão de mudar pensamentos. Como que isso acontece? Muda pensamentos porque livros, na maioria das vezes eu acredito, existe muitas ficções, mas o livro ele tem um pedacinho de cada um. O que, afinal de contas, é essa tal de biblioterapia? Para início de conversa, vamos falar agora sobre a origem da palavra biblioterapia, muito rapidamente. Ela é formada pela junção de 2 elementos de origem grega, biblion, que é livro, e terapeia, que é terapia. É literalmente, portanto, o tratamento de doenças através da leitura de livros. Ou, se preferir, a indicação de livros com objetivos curativos. Mas talvez esta seja uma noção muito limitada do conceito de biblioterapia. Muitos que se dedicam a estudar o assunto, e eu vou falar mais sobre isso no nosso próximo encontro dessa jornada, têm outros modos de dizer essa mesma coisa. Olha aqui essa definição de biblioterapia, o estado da questão.
é uma atividade com vertentes preventiva e terapêutica, que através da leitura de livros de ficção ou de autoajuda, individualmente ou em grupo, tem o propósito de facultar uma experiência de restabelecimento da saúde ou permitir um contínuo desenvolvimento em qualquer idade. Ou essa outra aqui desse dicionário. O recurso a materiais de leitura selecionados como auxiliares terapêuticos em medicina e psiquiatria, orientação na resolução de problemas pessoais através de leituras recomendadas. Ou ainda este outro. É um processo de interação dinâmica entre a personalidade do leitor e a literatura. Uma interação que pode ser usada para avaliação de personalidades, ajustamento e crescimento. Ou esta outra aqui. De uma forma muito mais simples, pode-se afirmar que a biblioterapia é um método facilitador do desenvolvimento pessoal e da resolução dos problemas através dos livros. No fundo, o que todos esses especialistas estão procurando nos dizer é que a arte da biblioterapia, sim, ela é, além de ser uma ciência, uma arte, tem um potencial tremendo para servir como uma ferramenta poderosa para nos ajudar a ter uma psique mais saudável e ainda mais para quem tem algum tipo de transtorno. Tentando traduzir tudo isso. Em vez de nos entupir com tantas drogas pesadas, eu estou falando das drogas lícitas, aqueles remédios que a gente encontra na farmácia, de tarjas de algumas cores para advertir sobre o risco que nós estamos correndo, na biblioterapia é tudo mais simples, o paciente é tratado com livros. Mas não é só ler um livro e pronto, acabou não. A biblioterapia, para ser entendida como tal, precisa de um acompanhamento, de um profissional que faça perguntas, que examine, verdadeiramente investigue o paciente, seu histórico, seu presente, seus sonhos, suas dúvidas, suas inquietações, suas angústias, como faz um médico ou um psicólogo durante uma sessão de tratamento. Mas que também faça aquilo que nós chamamos de análise do discurso do paciente. Além do prazer incomensurável que é ler bons livros, para quem gosta da leitura, submeter-se a um tratamento de biblioterapia também implica no aprimoramento pessoal e pedagógico. Por quê? Porque o ato em si de ler tem poderes mágicos que vão muito além da esfera do entretenimento e que figuram muito mais do que atividades secundárias que, no fundo, buscam muito mais ajudar no restabelecimento de distúrbios orgânicos e psíquicos dos pacientes da biblioterapia. Mais legal de tudo, pacientes de todas as idades podem ser tratados com esse tipo de terapia, a biblioterapia. Crianças, jovens, pais, mães, pessoas mais velhas, pessoas de todas as classes sociais. Só precisa de uma coisa, saber ler. E se gosta de ler, a coisa ainda dá mais certo ainda. Mas não é esta exatamente um pré-requisito, uma condição. E por que isso? Se a pessoa ainda não é leitora de livros, o biblioterapeuta pode muito bem ajudar que ela venha a ser uma leitora de livros. Olha só quantos benefícios. Bem, olha só por que a biblioterapia funciona nas palavras da Ana Lúcia Santana. Ela diz o seguinte: as narrativas têm o poder de gerar modificações nas pessoas, pois as ajudam a visualizar outros horizontes e a discernir mentalidades, emoções e desempenhos alternativos. Assim, podem encontrar outras vias mais benéficas para combater obstáculos que surgem durante sua jornada. E a biblioterapia? Onde ela pode ser exercida? Escolas, hospitais, serviços sociais e comunitárias, na biblioteca, naturalmente, em grupos que se reúnem, nos consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E o ideal
é que, sempre que possível, o biblioterapeuta também trabalha em conjunto com esses profissionais da área da saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre o passo a passo da biblioterapia. Bom, passo 1. Quando o leitor, no caso receptor, é cativado pela história ou pelo seu protagonista, isso gera uma afinidade profunda entre eles. O outro passo, procurar identificar e experimentar as emoções que surgem. Terceiro passo, um problema sendo resolvido de uma personagem, por exemplo, de forma satisfatória, isso acaba levando o leitor a produzir uma sobrecarga afetiva e vinculada às suas próprias dificuldades. E assim é que se dá o processo da catarse. Outro passo, é por aí que ele atingirá o insight, esse fenômeno que lhe permite associar os eventos que se desenrolam na trama à sua própria existência. Toda essa analogia conduz o leitor, também receptor, a um último estágio, que é o da universalidade. Aí sim é possível entender outras questões semelhantes a que ele acabou de tomar contato. Bom, né? Veja agora o que diz a biblioterapeuta francesa radicada em Portugal, a Sandra Barão Nobre, personagem presente como grande especialista europeia que é nessa nossa jornada de biblioterapia. A Sandra trocou a sua vida de executiva para trabalhar e ganhar a vida como biblioterapeuta. Ela fala o seguinte: a biblioterapia permite que nos sintamos bem através dos livros. Ler romances, biografias, poemas, livros de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal, entre outros, proporciona auxílio em momentos difíceis, ajuda a lidar com sentimentos complexos, facilita a tomada de decisões e também potencializa a mudança de comportamentos para melhor. Agora eu vou mostrar a você as duas linhas principais da biblioterapia, que é a biblioterapia clássica e a biblioterapia clínica. Vamos ver melhor o que é isso. Organizada como proposta científica por uma pesquisadora americana, lá nos idos dos anos 1940, a biblioterapia clássica é amplamente utilizada na Europa e nos Estados Unidos, principalmente em instituições públicas. Ela alia a psicanálise e a leitura. A biblioterapia clássica admite a possibilidade da terapia por meio da leitura de textos literários. Ela contempla a leitura de histórias e os comentários adicionais, propõe práticas de leitura que proporcionem algum tipo de interpretação do texto. O fundamento filosófico essencial da biblioterapia é identidade dinâmica. Olha o que diz a professora da disciplina de biblioterapia na Universidade Federal de Santa Catarina, a Clarice Caldin, que também vai ensinar sobre biblioterapia nas próximas aulas da nossa jornada. Ela fala o seguinte: o processo de identificação do leitor-ouvinte vale-se da introjeção e da projeção. Parte-se do pressuposto que toda experiência poética é catártica e que a liberação da emoção produz uma reação de alívio da tensão e purifica a psique com valor terapêutico. Bem, já a biblioterapia clínica apresenta as características, sim, um pouco, da biblioterapia clássica, mas alia também aos protocolos de tratamento de várias escolas de psicanálise e a introdução da palavra, a palavra vista, lida, né? A palavra falada e a palavra cantada, que são as músicas, os filmes, as peças de teatro e mesmo as histórias da tradição oral. A possibilidade de tratamento individual, dirigido e orientado por um biblioterapeuta clínico, não apenas com a sugestão do livro, mas também com um mergulho conjunto no texto e na interpretação dele. Esse é o diferencial entre os dois conceitos, o da biblioterapia clássica e o da biblioterapia clínica. Há vários hospitais e centros de atendimento à população em diversas localidades do Brasil que utilizam muito bem os livros de literatura como apoio à recuperação de pacientes. Nós veremos isso
mais a fundo nessa jornada. Sendo assim, também os contadores de história, os repentistas, os cantadores, os violeiros, e mesmo dentro da casa da gente, também se pratica a biblioterapia, ainda que não se saiba, ainda que não chame com este nome. E o biblioterapeuta clínico, quem é esse profissional? Bom, é o profissional da área da saúde, da psicologia, do serviço social, da educação, da arte, da biblioteconomia ou da medicina, que indica livros para serem lidos por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, no tratamento, acompanhamento ou na prevenção de um problema físico ou psicológico. Mas a biblioterapia clínica, assim como a clássica, difere da psicoterapia, pois é fundamentalmente o livro que faz a junção do terapeuta, a função do terapeuta, e não o próprio biblioterapeuta em si. É o seguinte, a partir da obra e da apropriação do conteúdo dessa obra, que é o ato de ler, é que serão feitas as pontes e as conclusões, funcionando, portanto, o biblioterapeuta como um facilitador, aquele que dirige os trabalhos. A formação do biblioterapeuta clínico precisa levar em conta, evidentemente, que o seu conhecimento anterior sobre livros, literatura, autores, mas também técnicas de terapia, de compreensão e seleção dos textos que vão ser indicados para apoiar o seu trabalho clínico. Ele precisa, por exemplo, organizar as dinâmicas de grupos, bem, como a sua noção e conceitos sobre as estruturas de textos, os arquétipos, personagens, enredos e a própria identificação dos distúrbios psicológicos. Ou seja, é preciso se preparar para ser um biblioterapeuta. O biblioterapeuta clínico é, no fundo, um grande contador de histórias. E antes de tudo, ele precisa ser um leitor atento, com capacidade de interferir no universo do paciente. Ele aprende a estrutura de enredo desse seu paciente leitor e fornece então os paradigmas através dos textos, com o objetivo de alterar o encaminhamento da história pessoal daquele paciente. Importante, muito importante. A biblioterapia não substitui a terapia clínica clássica. Quem sofre de perturbações mentais ou físicas persistentes deve, evidentemente, procurar a ajuda de um médico. O próprio biblioterapeuta pode, deve trabalhar nesse sentido. Mas é importante dizer que em casos clínicos também é cada vez mais frequente indicar certas leituras como terapia complementar. É por isso que os biblioterapeutas trabalham em parceria com os médicos, com os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e recomendam leituras adequadas de acordo com o perfil de cada paciente. Acreditamos que a biblioterapia funciona porque, ao ler um romance, você habita a psique do escritor e dos personagens de dentro dele. Passa um bom tempo com eles. Você passa alguns dias, algumas semanas com aqueles personagens e acaba se tornando aqueles personagens. Então, pode passar por um efeito transformador, lendo o romance e experimentando a catarse pela qual o personagem passa, vivendo eventos particularmente dramáticos. Nós também acreditamos que você pode ser curado não apenas pelos eventos, sentimentos e emoções de dentro do romance, mas também pelo ritmo. Acreditamos que existem alguns romances que funcionam porque energizam, dão um sentimento de levantar e viver, aproveitar a vida, aproveitar o dia, por causa da maneira em que são escritos, do estilo em que são escritos e da sua prosa incisiva. Outros livros podem curar pela sua maneira soporífica, pelo tipo de prosa devagar, lento. Não é apenas pelas histórias e pelos personagens, mas pelo estilo da escrita e a experiência física de se ler o livro. É um tipo de abordagem à cura de duplo caminho.
É a experiência de vida que se tem ao viver o romance, mas também é a experiência de ler a prosa de um grande escritor, que pode gerar uma mudança na sua mente, seja para acalmar, desestressar, desacelerar ou oposto, energizar e fazer querer seguir com a vida e mudar direções para um sentido mais positivo. Imagine agora que um belo dia você acorda, abre os olhos e simplesmente se vê empregando todo esse seu conhecimento sobre os livros, literatura, sua paixão pelos personagens, cenários e situações da literatura para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades na vida. Seja um problema financeiro, um transtorno emocional e, em certos casos, até uma doença física, uma hospitalização. Você chega, receita a literatura de um romance, de um poema e de uma obra que vai ajudar a estimular o autoconhecimento e a pessoa se desenvolver enquanto indivíduo, a partir do contato com personagens, que são os protagonistas dessas histórias, e das reflexões todas suscitadas enquanto ele lê um livro. E imagina que, ainda por cima, você recebe para fazer isso, tendo aí uma fonte extra de receita que pode até mesmo vir a se tornar sua principal fonte de renda. Afinal, você passa a utilizar uma das coisas que mais gosta, ler, vasculhar uma biblioteca, uma livraria, procurar entre blogs de literatura por livros interessantes, conversar sobre as leituras feitas com outras pessoas e recomendar livros para serem lidos a fim de ajudar outras pessoas com seus problemas, abandono, autoestima baixa, ansiedade, depressão, dúvidas, incertezas e até doenças físicas, como acabamos de ver. Imagina ainda a seguinte cena: você olha para um outro lado e se vê no meio de uma roda de pessoas muito velhas falando e ouvindo seus relatos sobre a vida, angústias, suas esperanças, suas alegrias depois de terem lido um determinado livro. Ou então, no meio de um grupo de jovens e adolescentes em situação de risco, provendo uma ajuda efetiva para aquela galera que, depois de ter lido um determinado livro, fala solta e abertamente sobre seus problemas pessoais, seus sonhos, suas perspectivas de vida. Então você se olha e se vê ali como um biblioterapeuta. Parece até difícil de acreditar, não é? E olha que eu pensava assim também antes de conhecer e vivenciar na pele essas experiências todas que eu contei para você. Bom, primeiro por ter sido ajudado pelo poder incrível e transformador da biblioterapia. E depois, ao longo desses últimos 20, 30 anos, eu mesmo ter criado e ajudado a viabilizar muitas ações para levar esse mesmo tipo de benefício da leitura a milhares e milhares de outras pessoas. E, de certo modo, passar a viver disso, que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Ler livros, falar sobre livros. Eu vejo que o poder e a transformação pela leitura e pelas ações advindas dos livros são fantásticas. Vemos quão valiosas são as ações de leituras compartilhadas com terceira idade, jovens e adultos, com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, o MOVA, Movimento para a Alfabetização, e as crianças em seu processo de desenvolvimento pela leitura. O processo cognitivo de raciocínio, foco, atenção e memória são estimulados e originam um novo caminho de possibilidades de fomento a criações literárias. A biblioterapia vem nesse percurso abrindo novos horizontes. Certamente você deve estar pensando agora, isso é muito bom para ser verdade. De fato, e eu também pensava assim. E se não tivesse passado por tudo isso que eu passei, fazendo biblioterapia, depois oferecendo os meus trabalhos, eu também pensaria da mesma forma e ficaria receoso. Mas naquelas sessões de biblioterapia que eu fazia como paciente e tantos outros profissionais liberais, nós pagávamos um valor todo mês e igualzinho pagaria para ir até um consultório de psicologia, de psiquiatria ou fazer uma sessão
de psicanálise. A literatura é uma coisa assim tão impressionante, né? Dá a impressão que a gente já nasce com essa tendência, né? Porque para escrever, para você se tornar um autor, você realmente, acredito, não é assim, ao Deus dará, você precisa realmente ter passado por uma longa bateria, por um conhecimento bastante aprofundado, de uma gama bastante grande de livros, né? Não só os clássicos, que são fundamentais na vida de qualquer pessoa que realmente queira ter um crescimento pessoal, como os livros próprios da idade, né? Aqueles livros infanto-juvenis, né? Do Monteiro Lobato, do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. Todos esses livros são um começo para que depois a gente possa evoluir e cada vez mais se aprofundar em obras realmente fundamentais, essenciais da história humana. Uma outra coisa que as pessoas às vezes se perguntam quando surge o novo, ou surge o novo, pelo menos para elas, que até faz brilhar os seus olhos, é o seguinte: será que isso funciona mesmo? Eu te respondo, funciona mesmo. E não é só fora do Brasil, não. No Brasil também tem profissionais que atuam com biblioterapia, que ganham, que são remunerados para fazer isso, e alguns deles você vai conhecer durante esta jornada da biblioterapia. E talvez você se pergunte, será que há seriedade nesse tipo de coisa? Eu te respondo. As pessoas que estão, por exemplo, neste vídeo, as pessoas que estão falando durante essa jornada toda são pessoas sérias, respeitáveis, professoras, catedráticas, autoras de livros. Você pode pesquisar por elas na internet que você vai encontrar boas referências. Uma outra pergunta que pode surgir: será que as pessoas vão querer me pagar por isso, já que há tantas bibliotecas vazias no país inteiro? Vão, sério que vão. Você viu que tem dois tipos de biblioterapeutas, né? Aquele que trabalha em instituições públicas, por exemplo, em projetos sociais do terceiro setor ou projetos privados que atendem empresas e que recebem para exercer a sua função. E tem aquele biblioterapeuta que faz o atendimento clínico. Você pode pensar no seguinte: existem várias igrejas de diversas religiões por toda parte, pastores, padres, várias pessoas que atuam gratuitamente e dispostos a ouvir as pessoas, a apoiar as pessoas, e os consultórios estão cheios de psiquiatras, psicólogos, de psicanalistas. Então você vai ouvir nos depoimentos aqui que as pessoas também vivem disso. E talvez passe pela sua cabeça agora uma outra questão: será que eu não vou ter problema com algum outro tipo de conselho que rege as profissões por conta disso? Não, não vai ter. O que você não pode fazer é tentar vender e entregar as mesmas coisas atribuídas por lei para uma determinada categoria profissional. Se eu não tenho diploma de médico, eu não posso exercer a medicina. Se eu não tenho diploma de advogado, não posso exercer o direito. É assim. O biblioterapeuta é uma função que permite que seja desenvolvido em várias áreas, mas ele não pode, por exemplo, querer substituir o bibliotecário na sua função para a qual ele estudou. A mesma coisa com relação ao psiquiatra, ao psicólogo, o assistente social. São profissões regulamentadas e muito específicas. Agora, você não pode entrar e tentar fazer a mesma coisa que esses profissionais fazem. O que você vai fazer profissionalmente é indicar livros, é fazer mediações. E isso é muito possível e isso não traz nenhum tipo de problema. Basta perguntar para os biblioterapeutas que estão participando dessa jornada. Talvez você esteja nesse exato momento pensando o seguinte: mas isso dá certo em Portugal, na França, nos países escandinavos, onde se lê muito. No Brasil, não tem leitor para tudo isso. Bom, eu fiz, como eu te contei, aquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O Brasil tem uma população mais ou menos de 200 milhões de habitantes. Metade de leitores e metade de não leitores. Então, se você pensar nos não leitores, talvez você tenha problemas para arrumar clientes para um atendimento clínico. Certamente você vai atendê-los com projetos sociais para trazê-los e transformá-los em leitores. Então, até nessa metade da população tem espaço para você atuar
profissionalmente. E vamos falar agora da outra metade da população. Desses 100 milhões de leitores, a média de leitura no Brasil é 5 livros por habitante ano. Se você pega só os 100 milhões de leitores, dá essa média porque certamente eles leem algo como 10 livros por ano. Desses 100 milhões, você vai ter uma boa parcela que lê poucos livros, talvez um livro a cada 2 meses, 3 meses. Você vai ter uma grande faixa no meio desses 100 milhões, ou seja, dezenas de milhões de pessoas que leem uma quantidade muito maior. E você vai ter um outro terço, talvez, que lê muitos livros, que leem 20, 25 livros, 30 livros por ano. E nós estamos falando de milhões de leitores. Você pode, então, olhar e ver que uma parte é criança, talvez não seja o seu típico paciente de consultório, mas à medida em que as idades vão aumentando, e ainda nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas em todas as regiões do Brasil, de todas as classes sociais, há uma concentração maior na classe B, na classe A e na classe C da maior disposição para leitura. Algumas perguntas que você pode ainda estar se fazendo. Será que tem garantia que isso funciona? Quanto custa isso? Será que tem algum tipo de efeito colateral e com isso eu vou ter problemas legais? E se eu tiver sucesso? Eu vou dar muito certo? Quais os riscos? Quais os problemas que eu vou trazer para mim mesmo? Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. Mas antes eu quero agradecer a grande quantidade de pessoas que me escreveram por e-mail, no WhatsApp, pelo Facebook, pessoas que me telefonaram para saber, para cumprimentar, para falar, para agradecer, para elogiar, para dizer, olha, estou dentro, vou fazer, estou ansioso ou ansiosa, esperando que tudo isso aconteça. Eu quero dizer que é muito gratificante ver essa comunidade da biblioterapia que está nascendo aqui, nessa jornada. Agora eu vou falar para você como vai funcionar a jornada da biblioterapia. São 5 aulas. A primeira aula, essa que você está assistindo, é gratuita. E as próximas aulas, cada uma delas será transmitida ao vivo, através de webinários como este, numa plataforma fechada para aquelas pessoas que entenderem que é um momento importante de transformação através da biblioterapia em suas vidas. Estes webinários, cada um com uma aula, com vários convidados internacionais, como eu vou mostrar para você em seguida, vão acontecer uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. E não se preocupe, se você perder alguma delas, eu vou deixar disponível durante 18 meses para que você possa ver e rever quantas vezes for necessário. Só te aconselho a não assistir cada uma dessas aulas de uma maneira muito espaçada, porque aí perde o sentido da construção do conteúdo e da preparação para você, na prática, atuar como biblioterapeuta. Na aula 2, então, você vai ver o que é, como surgiu e como se dá na prática a biblioterapia. Na aula número 3, como é o dia a dia de um profissional da biblioterapia. Quem vai dar essa aula é a Sandra Barão Nobre, biblioterapeuta em Portugal, francesa, que trocou tudo que fazia na vida para viver da biblioterapia. Na aula 4, você vai ver como o cérebro humano processa o conteúdo da leitura. Quem vai dar essa aula é o professor Isaías Pessotti, filósofo, doutor em psicologia, professor da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. E na aula 5, como organizar o atendimento e os grupos de biblioterapia. Nós vamos disponibilizar numa plataforma de acesso exclusivo materiais de estudos sobre a biblioterapia, mas não só. Também vários modelos, arquivos, planilhas que vão te ajudar você a planejar, monitorar, executar ações, projetos de leitura, coisas que eu mesmo criei com a ajuda, evidentemente, de vários experts e testei na prática durante muitos anos. Também vai fazer parte do pacote um material preparado por mim, na Fundação Observatório do Livro e da Leitura, sobre o impacto da leitura de livros entre pessoas privadas de liberdade. É importante para entender como que se dá esse processo de transformação
a partir da leitura de um determinado livro. E ainda uma comunidade no Facebook para esclarecimentos de dúvidas. Tá achando que é muito, né? Então veja só esses bônus que eu preparei para você. Você vai receber o material com passo a passo para preparar sua própria sessão de atendimento como biblioterapeuta, fichas de anotações, relatórios usados por alguns dos mais experientes biblioterapeutas do mundo, que vão ajudar você a preparar suas próprias sessões. E ainda, o e-book Farmácia Literária, um livro que está fazendo sucesso no mundo inteiro e traz relatos das experiências e principalmente um espetacular receituário com uma lista incrível de livros, os remédios literários de A a Z para diversos males da vida moderna, para serem receitados para os seus pacientes de acordo com os seus sintomas. Mas não é só. Você vai ser o nosso convidado para uma conversa tete a tete pela internet, num webinário, com as duas autoras do livro Farmácia Literária, a Ellen e a Susan, que por sinal estão participando aqui da nossa jornada. Mas não acabou. Você vai ser o meu convidado para um curso inédito, que eu preparei com a minha equipe, depois de mais de 20 anos fazendo isso, participando de editais públicos, privados, e às vezes conseguindo, em alguns desses editais, captar recursos de mais de R$1 milhão para financiar os meus projetos sociais de leitura e da fundação criada exatamente para fazer isso. É um bônus, é um curso para você aprender a inscrever e conseguir dinheiro, conseguir recursos para financiar os seus projetos de leitura. Mas você deve estar pensando o seguinte: será que eu vou ter problemas se participar dessa jornada inteira, me tornar biblioterapeuta e passar a receitar livros para as pessoas como um doutor e uma doutora? Ou seja, será que tem algum efeito colateral tudo isso para mim na minha vida? Eu te respondo, vai ter problema sim. Um dos efeitos colaterais mais sérios que você certamente vai ter na sua vida, e eu próprio pude perceber isso na minha pele, é que as pessoas vão querer cada vez mais indicações suas de bons livros para serem lidos. Bom, então eu vou disponibilizar para você, além do que eu acabei de mencionar até agora, uma lista dos 100 livros que você não pode deixar de ler nessa vida e muito menos os seus pacientes. E ainda um vídeo com um trabalho que eu próprio preparei ao longo dos anos que mostram os livros que impactaram a vida de 40 personalidades brasileiras. E a pergunta que não quer calar, você deve estar se perguntando agora, quanto eu pago por tudo isso? De fato, se você fosse comprar tudo isso separadamente, você gastaria vários milhares de reais. No mínimo R$5 mil pelo levantamento que eu pude fazer. Agora imagine só quanto que os seus futuros pacientes também não gastariam remédios caros, fortes, como os antidepressivos em 4 ou 5 anos de vida. Um pesquisador americano fez essa conta e mostra que é 10 vezes mais do que vai custar esse curso de biblioterapia para você. O preço de lançamento para quem se matricular agora na jornada da biblioterapia será de apenas R$ 985. É isso, R$ 985, que inclusive você pode pagar com cartão de crédito, com PayPal quem usa, ou então com um boleto bancário. E se preferir, dividir em até 12 parcelas. E o mais sensacional de tudo, se você se matricular agora, eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Isso mesmo. E como são 4 webinários, é só você fazer a conta. Eles vão acontecer dentro desse período de garantia. Na prática é o seguinte, você pode frequentar o curso e no final, se não gostou, pedir o seu dinheiro de volta. Onde você acha que você encontra isso hoje? E bastando apenas um simples e-mail que você me mandar. Não tem letra miúda, não tem condição especial nenhuma, você não precisa me explicar por quê, e a amizade vai ser a mesma, sem mágoas, sem ressentimento, sem qualquer tipo de problema. Ou seja, o risco é todo meu.
Bem, por que eu estou compartilhando tudo isso com você? Em primeiro lugar, porque eu acredito no poder de transformação do livro da leitura na vida das pessoas. Eu também acredito que pessoas como eu e você, que tivemos a sorte, o privilégio, evidentemente que é a base de muito esforço para acumular todo esse conhecimento sobre livros e leituras, temos a responsabilidade, o dever de compartilhar isso com outras pessoas, de repartir o nosso conhecimento, que é igual ao amor. Quanto mais você dá conhecimento, mais você tem. Mas também porque eu acredito que pessoas como eu e você temos o direito de fazer profissionalmente algo que nós gostamos muito na vida e que nos faça brilhar os olhos, que nos faça acordar de manhã cheio de vontade para levar a nossa vida adiante, em vez de ter o trabalho como um fardo. E ao participar com a gente da jornada da biblioterapia, você não vai estar simplesmente adquirindo aulas, e são aulas importantes com grandes especialistas. Você não vai estar adquirindo alguns vídeos, alguns e-books, alguns materiais e todo esse material que eu acabo de mostrar para você, não. Na verdade, você vai estar dando um passo, você vai estar tomando uma decisão importante na sua vida para comprar uma transformação para você, no seu trabalho, no seu dia a dia e na vida das pessoas que vão ser os seus pacientes de agora para frente. Neste exato momento, o carrinho de compras para quem quiser fazer esse investimento e transformar a sua vida está aberto. Ele vai ficar aberto apenas até terça-feira, à meia-noite, depois ele é fechado. Eu não sei se esse curso vai ser oferecido novamente, pelo menos dessa forma, a jornada da biblioterapia. E eu resolvi criar uma turma pequena, uma turma só, para poder me dedicar inteiramente a isso, para poder responder os e-mails, para poder esclarecer as dúvidas. Então, se você quiser realmente, tiver à disposição de participar de uma grande transformação na sua vida, eu sugiro que você vá agora nesse botão aqui embaixo e faça a sua matrícula neste momento. Te espero na próxima aula.